Agora vamos aprender como criar bibliotecas na linguagem C. A ideia por trás é criar diversas funções e organizá-las no que chamamos de biblioteca. Assim, biblioteca de função é um conjunto de funções que tem um propósito em si. Você já utiliza algumas bibliotecas. Vamos verificar? Tomemos como exemplo este programa aqui, em que eu vou imprimir os números no intervalo, que estão no intervalo entre 1 até um número dado pelo usuário. Observe que nas linhas 8 e 19 e a linha 17 também, eu estou usando a função printf. O propósito você já sabe que era para imprimir código na tela do usuário. Entretanto, nós não programamos isso. Alguém programou isso por nós e disponibilizou por meio do que nós chamamos de biblioteca, que neste caso é a stdio.h. stdio porque significa input, output, standard, que é a entrada e a saída padrão. Assim como o printf, a função scanf, que nós usamos aqui na linha 9, ela também está definida nesta biblioteca. Então, biblioteca é um conjunto de funções relacionadas que podem ser utilizadas em outros programas. Então, nós vemos né, um programa em C como um conjunto de funções. E nós podemos organizar essas funções de tal forma que seja fácil que outros programas usem as funções já desenvolvidas e assim agilize a programação de um novo programa. Bom, então aqui nós estamos utilizando a biblioteca, é uma coisa comum que você faz. Mas como é que a gente faz para criar as nossas bibliotecas? É o que nós vamos aprender aqui neste vídeo. Segundo o Deitel e Deitel, o arquivo, né, tanto é que aqui nós já colocamos, né, include stdio.h. Então, o que é este .h? Este arquivo .h é o que nós chamamos de arquivo head ou arquivo cabeçalho. Segundo o Deitel e Deitel, ele nos diz o seguinte: cada biblioteca padrão tem um cabeçalho correspondente, que contém os protótipos de função para todas as funções nessa biblioteca e definições de vários tipos de dados e constantes necessárias a essas funções. Então, na biblioteca, no arquivo .h, que é o cabeçalho da biblioteca, que é também a parte visível a outros programadores, né? Até que a gente coloca include, né, o nome da biblioteca .h, ela contém o cabeçalho das nossas funções e pode ter também constantes, tipos de dados necessários para a nossa biblioteca. Então, ali que vai conter protótipos de função que nós vimos em outro vídeo. Então, nós temos o arquivo .h, tá? E é possível a você, como programador, criar os seus cabeçalhos personalizados e assim a sua própria biblioteca. Segundo o Deitel e Deitel, os cabeçalhos definidos pelo programador também devem usar a extensão de nome de arquivo .h. Um cabeçalho definido pelo programador pode ser incluído utilizando a diretiva do pré-processador include. Então, eu crio o arquivo .h com o protótipo das funções que eu vou ter na minha biblioteca. E, quando eu quero usar a biblioteca, no programa, eu coloco a diretiva, a sharp, né, a cerquilha, a hashtag e a palavra include. Bom, e você deve estar se perguntando agora, e onde eu coloco o código das funções definidas na biblioteca .h? Bom, esses daí vão ficar no arquivo .c, que tem o mesmo nome da sua biblioteca. Então, o nosso programa ele vai ser dividido em vários arquivos. O arquivo com o programa principal, que vai utilizar-se das bibliotecas.
o arquivo .h, que me define os protótipos das funções, né? E aí nós chamamos isso de cabeçalho da biblioteca. E um arquivo .c com a implementação das funções definidas no arquivo .h. Então vamos praticar a criação de biblioteca? Bom, como exemplo, eu vou utilizar o nosso código criado durante a avaliação diagnóstica, porque além de conter a função main, contém diversas funções que poderiam estar então aí em uma biblioteca e disponibilizada para outros programas. Primeiro, então, eu vou adicionar um novo arquivo que será o nosso cabeçalho da biblioteca, que é o arquivo .h. Então, eu vou nova file, meu file aqui, novo arquivo, e vou digitar, né? Então, por exemplo, funções.h. Então, funções vai ser o nome da nossa biblioteca, tá? Então, ok. Ele vai criar, então, um novo arquivo. Bom, será neste arquivo que nós deveremos colocar o cabeçalho das funções. Quais são os cabeçalhos das funções? Então, nós vamos ter que procurar aqui. Então, aqui, olha, void imprime números. Até o antes do abre chaves é um cabeçalho de uma função. E eu vou colocar como ponto e vírgula. Então, eu copiei, né, a primeira parte, a primeira linha lá da nossa função aqui e coloquei, ao invés de abrir chaves para definir o corpo, eu coloquei ponto e vírgula. Bom, então eu vou pegar o imprimir números, vou fazer também com inserir número, né, até o momento antes do corpo da função, que é o abrir chaves. Eu vou copiar e vou colar aqui no ponto H, colocando ponto e vírgula no final. Depois, eu vou criar também aqui, olha, a próxima função que eu identifiquei, o remover número, né? Então, vou copiar a linha que define como remover número e vou colocar ponto e vírgula no final, ao invés do abre chaves. Encontrei também uma outra aqui, calcular média. É uma outra função que eu encontrei. Então, fiz a mesma coisa, vou copiar a primeira linha, a linha que define a nossa função. E encontrei também aqui o contar ocorrência. Vou copiar essa linha que define a função e incluir um ponto e vírgula no final para dizer então que é o protótipo da função. Bom, aqui então no arquivo .h vai ter o protótipo das nossas funções. Nós acabamos de colocar aqui. Bom, lembrando que o protótipo da função não necessariamente precisa ter o nome dos parâmetros, né? Poderia ser ignorado o nome dos parâmetros, né? Deixando dessa forma. Portanto, isso não é muito legal para quem vai utilizar a biblioteca, porque a pessoa que vai utilizar precisa saber qual é a informação que vai em cada parâmetro, né? Como nós vimos em vídeo anterior. Então, o melhor é deixar os parâmetros com nome. Bom, salvei, né? Então, aqui o nosso cabeçalho, né? Funções.h. Agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que informar ao pré-compilador que ele vai precisar incluir as funções, né, que foram definidas no funções.h. Então, como é que eu vou fazer isso? Através do include. Então, eu vou incluir uma diretiva, né, para o pré-processador, include, ok? E vou colocar a biblioteca que nós acabamos de criar. Só que com uma diferença. Nós vamos usar aspas. Então, vou colocar o nome da biblioteca entre aspas. Então, aqui eu coloquei porcentagem include, abre aspas, funções.h, fecha aspas. Você deve estar se perguntando, mas professor, qual é a diferença? Bom, quando eu utilizo aspas, o pré-compilador vai procurar o arquivo no diretório onde o arquivo que está sendo compilado está. Ou seja, usei aspas aqui em funções.h, eu estou dizendo que o funções.h está no mesmo diretório que o meu main.c. Bom, e qual é a diferença do menor maior aqui, né? Por exemplo, do stdio.h. Neste caso aqui, eu estou informando para o pré-compilador que
a minha biblioteca stdio.h, ela está no diretório do compilador C ou em algum diretório definido pelo sistema. Tá? Usualmente somente do compilador C, né, que a gente acaba não configurando muito o compilador da linguagem C. Né? Então aqui, quando eu uso menor e maior, como é o caso da stdio.h, eu estou dizendo para o pré-compilador, procure nos diretórios das bibliotecas padrões da linguagem C. E quando eu uso aspas, significa o quê? Procure no mesmo diretório do arquivo que está sendo compilado. Compreenderam a diferença? Bom, então vamos continuar. Então aqui eu tenho minhas funções, né, as funções.h, em que eu coloquei então o cabeçalho das funções, que é o que o programador, quem vai utilizar a biblioteca, o programador que vai utilizar a biblioteca, vai analisar e vai ter como diretiva para poder utilizar essas funções. Bom, e agora a gente tem uma outra questão que nós queremos fazer. É o código das funções, ele não está no main.c. Ele vai estar no arquivo que compõe a biblioteca. Então, nós vamos criar um novo arquivo de mesmo nome do nosso arquivo.h, ou seja, do mesmo nome da biblioteca. Então, funções, só que a diferença, né, a gente colocou o do header, que é de cabeçalho.h, e o código que tem as funções deve ter o mesmo nome da biblioteca com a extensão .c. Então, aqui, né, eu tenho funções.h, que define as funções, e o .c, funções.c, que deve ter o código do protótipo das funções definidas aqui como protótipo. Então, eu vou pegar aqui agora a nossa main, então, né, e vou remover, né, essas funções. Então, vou recortar daqui as funções e vou colar no funções.h. Ok? Bom, tá? Então, eu fiz isso, vou salvar aqui. Veja que a função main agora, o que ela tem, né? O arquivo main. Ele vai ter a inclusão da biblioteca stdio.h e a inclusão da biblioteca funções.h, que é a nossa biblioteca. E a função main. O restante foi para a nossa biblioteca. Então, funções.h aqui define o protótipo das nossas funções e o funções.c o código das nossas funções. Bom, agora nós temos o seguinte, nós podemos compilar separadamente os arquivos ou, como a gente está usando essa online GDB, acaba compilando juntos. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, a biblioteca ela pode depender também de outras bibliotecas. Então veja aqui, por exemplo, imprimir números. Imprimir números está utilizando o printf. Né? E a gente tem um momento aqui, olha, ao inserir número, ele pega o scanf. Então, o melhor aqui, o correto aqui, é fazer um include do stdio.h, significando o quê? Que funções, a biblioteca funções, ela necessita também da biblioteca stdio.h. Mas, professor, já foi definido aqui antes, ó, stdio.h já foi incluída no main. Veja que eu falei anteriormente, né? Podem ser compilados separadamente. Então, se eu for compilar a biblioteca separadamente, vai acontecer um erro, porque a função printf não vai ser encontrada. Então, não vai ser possível compilar a nossa biblioteca. Então, é de praxe e é necessário colocar a inclusão das bibliotecas que a biblioteca criada depende. Bom, finalizado isso, nós podemos então executar e vocês vão perceber que agora o nosso programa funciona da mesma forma como antes. Veja que a gente fez só uma mudança organizacional no código e não uma mudança profunda no código em que acaba alterando as funcionalidades. Apenas um teste aqui, eu vou adicionar alguns números, olha lá. Então, eu fui adicionando 1 e 2, daí os números são 1 e 2. Eu posso pedir, então, para calcular, para, por exemplo, pedir para exibir, né? Posso pedir para remover, por exemplo, o número 2, e lá os números só tem o número 1, né?
atualizando e veja que as funcionalidades se mantêm igual. A diferença é o quê? Que agora nós temos uma biblioteca com funções que nós podemos levar para outro programa sem ficar utilizando o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Eu alterei a biblioteca, todos os programas relacionados a eles precisam ser compilados novamente, mas terão o benefício de que você não precisa ficar alterando vários locais ao mesmo tempo. Desta forma, podemos criar as bibliotecas para nosso programa. E o nosso programa ser um conjunto de bibliotecas que são orquestradas por uma função principal, por um arquivo principal. Para criar bibliotecas, nós primeiro criamos o arquivo .h, que contém todos os protótipos de funções que vão estar disponíveis para outras partes do sistema, ou até mesmo disponível para outro sistema, bastando nós levarmos a biblioteca para este novo sistema. Bom, também nós temos que ter um arquivo com o mesmo nome da biblioteca, de extensão .c, onde vai ter a implementação de todas as funções que foram declaradas no cabeçalho da biblioteca, ou seja, no arquivo .h. E para usar a biblioteca, nós colocamos no arquivo que contém o código que deve usar a biblioteca, nós no início colocamos a hashtag include, a diretiva include no início do programa, colocando entre aspas o nome da biblioteca que queremos usar. E você deve estar perguntando, professor, e se o nome do meu arquivo .h não corresponder ao nome do arquivo .c? Bom, se não for o mesmo nome, o computador não vai saber, o compilador não vai saber que aquela implementação se refere a cabeçalho daquela biblioteca. Portanto, o nome do arquivo deve ser igual, idêntico, inclusive letras maiúsculas e minúsculas, para o .h e para a extensão .c. Uma outra dúvida também que você deve estar tendo é, professor, e se eu incluir a diretiva, cerquilha include, hashtag include, a uma biblioteca inexistente? Então, vamos dizer lá que eu coloquei no meu programa, cerquilha include, abre aspas, e coloquei, por exemplo, cálculos.h. E essa biblioteca não existe. Bom, o seu programa não irá ser possível de ser compilado, tá? Ou até mesmo, se você não dizer aonde que está essa biblioteca, que geralmente as IDEs fazem isso para a gente. Ao compilar o nosso programa, ele compila também as bibliotecas. E aí ele junta tudo para construir o nosso programa. Se você utilizar uma biblioteca que não foi inclusa dentro do seu projeto, isso vai também ocasionar um erro de compilação. Então, para compilar o seu programa, o computador precisa saber onde estão as bibliotecas, não só as bibliotecas padrão, que já vem na linguagem C, mas também as bibliotecas que você criou. Tá? Então, se está criado dentro do seu projeto, ele sabe que está ali dentro. Senão, você vai ter que vincular o seu programa a essa biblioteca. Bom, e é legal saber também que é possível compilar a biblioteca independentemente a partir do seu arquivo .h e do seu arquivo .c, o que possibilita uma maior facilidade de identificação de erros ou até mesmo de realização de testes, verificando se ele está compilável, se a compilação está adequada, ou até mesmo criando partes de programas que testam se a biblioteca está fazendo o que ela propõe.